Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Diz um amigo que essa ação, as ações no plural da Odebrecht, fora e dentro da prisão, criou agora um novo grupo criminoso, que é o PCO, é o primeiro comando da Odebrecht. E nós vemos que agora o primeiro comando da Odebrecht, ele atua fora e dentro das cadeias. Parabéns, realmente nós estamos avançando tal. O jornal O Globo de hoje tem uma longa matéria sobre os favores de 120 bilhões de reais. 4 obras, como aquelas que envolvem a Sete Brasil, lembrar que a Sete Brasil no navio sonda, né? A Belo Monte, a usina hidrelétrica, Arena Itaquera, não precisa nem explicar, e o Porto de Maranhão em Cuba, foram orçados em 120 bilhões de reais. A Odebrecht não tinha interesse de realizar nenhuma desses empreendimentos, só o fez para manter o esquema de propina tal. No caso da Arena Itaquerão, isso é uma coisa importante, que a gente fala muitas vezes de coisas tão longe que a gente não consegue materializar. Aqui, Itaquera, na zona leste de São Paulo, tinha sido orçada a obra inicialmente em 400 milhões e o custo final foi 1 bilhão e 700 milhões de reais hoje. E é, na verdade, uma estimativa, porque não é um valor final. Ou seja, custou 400 milhões, custou 4 vezes mais, e o Corinthians ainda reivindica que parte da obra está inacabada segundo o seu projeto inicial tal. Ou seja, isso é uma demonstração que o crime organizado tomou a estrutura do Estado brasileiro, da estrutura do Estado. Porque uma coisa é o crime, aquela criminalidade entre aspas tradicional, o tráfico de drogas, contrabando, etc, etc. Né? Outro é o grande crime, que é o PCO, por exemplo, o primeiro comando da Odebrecht, que tomou o aparelho de Estado, e tomou esse aparelho de Estado de uma forma tão eficiente que não teve início, vale lembrar, 1º de janeiro de 2003, quando o PT assumiu o governo, já tinha uma atuação interior, mas é inegável que houve uma potencialização desses crimes quando Lula ascendeu à presidência. E inacreditável que na última semana foram revelados mais uma série de fatos, inclusive, por exemplo, essa Sete Brasil, né, de um dos contratos, a comissão, a propina era de 100 milhões. E o Palocci, que negociou a propina, Antônio Palocci, disse que refez o cálculo e disse que metade tinha de ficar com o Lula. Quer dizer, o Lula queria 50 milhões. E aí fica uma das tantas questões. Nesses contratos milionários, o Lula recebeu muito dinheiro. A pergunta é, onde está o dinheiro do Lula, do criminoso que mora, se abriga, se acoita ali na Avenida Prestes Maia, o maior criminoso da história da República? Porque se no contrato da Sete Brasil ele levou 50 milhões, ele não deixou aqui no Brasil 50 milhões, evidentemente. Aonde ele colocou? É o sítio de Atibaia? Claro que não. É o duplex? Evidentemente que não. Ou é o apartamento ao lado onde esse criminoso mora e envergonha São Bernardo do Campo? Também não. A pergunta é, em todo esse assalto organizado ao Estado brasileiro, em que o PCO, o primeiro comando da Odebrecht, teve um papel importantíssimo, mas só o fez porque foi aberta a porta do Estado brasileiro por Lula. A pergunta é, quanto que Lula recebeu? Lula recebeu menos que Sérgio Cabral? Claro que não. E Sérgio Cabral recebeu uma fortuna. Lula é o maior criminoso da história da República. A pergunta é, quanto ele recebeu e onde está o dinheiro do Cafajeste de São Bernardo?